Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Eu acho que essa é a 19ª aula de processo penal, se eu não me engano. Estamos chegando perto do fim. Estava conversando com o Fabrício e o cronograma desse semestre, desse primeiro módulo, vocês devem ter visto no grupo do WhatsApp. Será todo o conteúdo de processo penal. Então, supostamente, nas próximas 4 aulas teríamos que terminar todo o conteúdo da matéria de processo penal. E aí no módulo 2 do primeiro semestre de 2017, na grade, no lugar de processo penal, teríamos legislação penal especial extravagante. Pois bem, temos aula hoje e amanhã. Na semana que vem será o Williams, se eu não me engano, vai falar sobre decisão judicial. Depois eu teria que vir dia 7 de dezembro falar sobre ações de impugnação e recursos e fim de conteúdo. Para hoje, teríamos procedimentos, inclusive júri, e amanhã teríamos questões incidentais do processo penal, sujeitos e atos de comunicação. Não acredito que conseguiremos vencer esse conteúdo até amanhã. O que vai nos impor, Francisca? Provavelmente um encontro extra. Um sábado, num domingo, ó que maravilha, que gostoso. A gente vai ver ainda. Vamos ver como é que vai ser hoje e amanhã. Hoje, vocês viram quem foi preso hoje? Não. Sim. Anthony Garotinho. Nossa. Os advogados dele estavam querendo a aplicação do ECA nesse caso, né? Tá demais. Deu um sensacionalista, eu acreditei. Eu achei uma tese jurídica plausível, mas não se sabe. Vou pedir desculpa pro pessoal que está assistindo. Quem assistiu a aula passada também, eu já estava doente, não me cuidei. Essa é a verdade. Continuo com tosse. Nosso querido colega me deu uma pastilha aqui, espero que eu consiga falar tudo que eu preciso falar hoje. Pessoal, procedimentos. Hoje a gente vai trabalhar o coração, a espinha dorsal do processo penal. A gente vai passar pelos procedimentos e a sua morfologia, como gosta de falar o professor Auri Lopes. A morfologia processual penal, a estrutura dos procedimentos, né? Nesse primeiro bloco, eu preparei para a gente falar sobre uma breve introdução aqui, fazer algumas distinções, alguns conceitos, o que é processo, o que é procedimento, as fases do processo penal, postulatória, fase preliminar, fase recursal. Depois a gente vai falar como é que resolve alguns casos de conexão e continência com crimes que têm ritos diferentes. Isso a gente vai precisar resolver também. E quando houver concurso de crimes, qualificadoras, privilégios, causas de aumento e diminuição, agravantes e atenuantes, e como isso vai impactar para a gente decidir qual o rito que a gente vai utilizar naquele caso. No rito ordinário, a gente vai passar pela sua morfologia. Rito ordinário, a mesma coisa no rito sumário. E aí eu coloquei 3 ritos especiais para a gente ver. Considero que para o concurso da Defensoria Pública sejam os mais relevantes. O rito do funcionário público, o rito dos crimes contra a honra e o rito da lei de drogas. Rito especial da lei de drogas, que inclusive são os ritos que o professor Auri também traz no manual dele. Existem outros ritos especiais que a gente vai negligenciar nesse momento, tipo lei de falências. Qual a chance, né, da gente ter que defender um cliente que tem uma empresa falida na Defensoria Pública, né? Então, saibam vocês que a gente vai passar pelo rito ordinário, pelo sumário,
A gente vai deixar o sumaríssimo, que é o GCRIM, Lei 9.099, para o segundo bloco. E vamos terminar esse bloco com 3 ritos especiais: crimes contra a honra, funcionário público e lei de drogas. Esse é o nosso planejamento. É o nosso plano de voo. Espero que a gente consiga vencê-lo. Beleza? Pessoal, sempre lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento. Uma primeira distinção que a gente precisa trazer aqui, para conseguir entender melhor essa matéria, é o que é processo e o que é procedimento. Eu trouxe um conceito tradicional da doutrina, que você pode encontrar na maioria dos manuais, e um conceito mais refinado, como sempre é os conceitos do professor Aury Lopes. Processo é um instrumento utilizado pelo Estado para a aplicação da jurisdição. Simples e direto. O professor Aury vai falar diferente, mais sofisticado, mais refinado. Processo, conjunto de suas situações processuais dinâmicas que dão origem a expectativas, chances, cargas e liberação de cargas, estamos falando de cargas probatórias, evidentemente, pelas quais as partes atravessam rumo à sentença, que poderá ser condenatória ou absolutória, tá bem? E aqui uma distinção para a gente não esquecer: a gente tem processo de conhecimento e processo de execução. Muito simples até aqui, hein, pessoal? Lembrando que, diferente do processo civil, que a gente tem lá 3 espécies de processo: processo de conhecimento, processo de execução e o processo cautelar no civil. No direito processual penal, nós não temos um processo cautelar. A gente acabou de finalizar o estudo das medidas cautelares. Então, o que há no processo penal são medidas cautelares para cautelamento do processo de conhecimento, evidentemente, e processo temos apenas o de conhecimento e o de execução. Perfeito? É isso. Mas o que é procedimento, então? Gente, pode parecer besteirinha esse tipo de distinção, mas o próprio Código de Processo erra. Quando no código você estiver lendo, você vai perceber que no livro 2 o código usa a terminologia processo comum, processos especiais, processos de competência do Supremo Tribunal e de tribunais de alçada. Evidentemente aí não estamos falando de processo. Houve uma atecnia do legislador. Em outras palavras, o legislador errou. Onde vocês lerem no Código de Processo, no livro 2, processos especiais, processos, isso, processo comum, isso, aquilo, leiam procedimentos, tá bem? Porque o que está disciplinado ali, pessoal, são conjunto de normas reguladoras do caminho desse processo, do itinerário que será percorrido, a pretensão acusatória e a resistência defensiva, a fim de que obtenham uma satisfação do órgão jurisdicional. Portanto, vocês percebam a diferença entre processo e procedimento. Procedimento é o itinerário, é o caminho, é por onde tem que passar necessariamente a pretensão acusatória com a resistência defensiva para se alcançar uma sentença. Quanto processo, tem um conceito bem mais amplo. Conjunto de situações processuais dinâmicas que dão origem a expectativas, chances, cargas, liberação de cargas pelas quais as partes atravessam. Ok? Então, o conjunto de normas que descreve o itinerário por onde a pretensão acusatória deve passar para se alcançar uma sentença, a gente vai chamar de procedimento. Dúvidas sobre essa distinção preliminar? Tranquilo. E aí? Olá, queridos, tudo bem? A gente
tem o procedimento comum, que está previsto lá no artigo 394. Se vocês forem ler o artigo 394 do CPP, vocês vão conseguir extrair dali que o procedimento comum tem 3 ritos: o rito ordinário, o rito sumário e o rito sumaríssimo. Tá bem? E a construção que o código faz para determinar dentro do procedimento comum se aplicará o rito ordinário, sumário ou sumaríssimo, se dá através do limite máximo da pena combinada em abstrato para aquele crime. Então, se a pena máxima daquele tipo penal for igual ou acima de 4 anos, nos valeremos o rito ordinário. Se a pena máxima for inferior a 4 e superior a 2 anos, aplicaremos o rito sumário. E aí cabe uma pergunta: quantos crimes existem com pena de 3 anos? Máximo. E percebam, superior a 2 e inferior a 4 só tem como ser um crime, só tem uma possibilidade: 3 anos. Não há tipos penais que prevêem penas infração, 2 anos e 6 meses, pena máxima 2 anos. Não conheço nenhum tipo penal, pode ser que, sei lá, venha a ser criado, não sei. Mas aqui no sumário caberia os crimes que têm pena máxima combinada em até 3 anos, e são muito poucos. Regra geral, vai cair no sumário ou no sumaríssimo. Tá bem? Pena máxima menor ou igual a 2 anos. Tá? E todas as contravenções penais, infrações de menor e as infrações de menor potencial ofensivo estarão no GCRIM. Aqui eu quero fazer um destaque que nem todas as infrações de menor potencial ofensivo. Vamos chamar as infrações de menor potencial ofensivo de INFO, tá? Para a gente ganhar tempo. Infrações de menor potencial ofensivo. Tá bem? Vamos usar esse mnemônico para a gente ganhar tempo. Nem todas as INPOs vão para o GCRIM. Se elas tiverem concurso, causa de aumento, diminuição, causa de aumento necessariamente, vocês vão ver que vai mudar o rito. Enquanto que as contravenções penais não interessa. Faça chuva, faça sol, as contravenções, quando sozinhas, vão ao rito sumaríssimo, GQ. Aqui eu elenquei para a gente saber quais são os outros procedimentos especiais. Então a gente já sabe que a gente tem 3 ritos dentro do procedimento comum e a gente tem todos esses ritos dentro dos procedimentos especiais. Crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, crimes contra a honra, contra a propriedade material, dolosos contra a vida de competência do júri, crimes falimentares, drogas, competência originária dos tribunais. Como assim, rito especial de competência originária dos tribunais? Estamos falando de uma ação que nasce num tribunal. Se essa ação penal nasce num tribunal, é porque o réu tem foro por prerrogativa de função. Tá? Lei de abuso de autoridade, legislação eleitoral e a lei de lavagem de dinheiro. Lei de lavagem de dinheiro tem poucas alterações no rito ordinário. Tá? Como eu já disse para vocês, a gente vai trabalhar só com 3 ritos especiais: drogas, funcionário público e honra. Vendo aqui todos esses procedimentos especiais, a gente pode extrair deles como que o legislador criou critérios para orientar esses ritos. Em regra, o legislador vai se valer da gravidade do crime. Ora, se eu estou utilizando a quantidade de pena máxima em abstrato, eu estou me valendo da gravidade do crime para determinar um procedimento. Natureza do delito. Se esse crime lesiona determinado bem jurídico, como por exemplo a vida, eu aplicarei determinado procedimento, rito especial do júri. Se esse crime lesiona determinado bem jurídico, como a honra, eu aplicarei
determinado rito, 500 contra 1. Natureza do delito. Será levado em conta o bem jurídico. E a qualidade do agente. Como assim a qualidade do agente? Como é que eu vou por que esse critério existe? A depender da qualidade do réu, que é o agente do fato criminoso, eu vou aplicar determinado rito. Se o réu é funcionário público e pratica um crime contra a administração pública se valendo do cargo, eu aplico o rito dos funcionários públicos. Se o réu é um agente político que tem foro por prerrogativa de função em tribunal, pela qualidade do agente, eu tenho um critério para fixar determinado procedimento para aquele caso. Tá bem? Simples esses critérios, né? Duas observações. Assim como a competência, quando a gente estava estudando competência, a competência da justiça estadual é subsidiária residual, o rito comum também é residual. Quando não tiver rito especial, aplica-se o rito comum, o procedimento comum. E aí, qual rito dentro do procedimento comum eu vou escolher? Ordinário, sumário ou sumaríssimo? Daí eu vou ter que ver a pena. Tá bem? Segunda observação, gente, tatuem nos seus corações. Escrevam em todas as páginas do seu caderno de processo penal. Escrevam no banheiro, no espelho, onde for possível. Forma é garantia. Se você pudesse sair de um curso de processo penal sabendo apenas uma coisa, eu diria que você tem que saber isso. Forma é garantia. Fui eu que inventei isso? Não foi. Foi o nosso querido e muito gentil professor Auri Lopes, que inclusive, pessoal, para quem não está vendo aí de casa, fez uma singela doação aqui para a biblioteca do cursinho e cedeu os livros de sua autoria. Muito obrigado, professor Auri. Gente, se forma é garantia, o que isso significa? Que a gente deve respeitar as formas, não é mesmo? A não observância das formas previstas em lei deve ensejar nulidade absoluta. O professor Auri chama a nulidade absoluta de defeito insanável que impõe o refazimento dos atos. Mas vamos já usar a nomenclatura tradicional, porque é a nomenclatura que vai aparecer na sua primeira fase. Nulidade absoluta, tá bem? Só que, infelizmente, pessoal, por mais que esse raciocínio esteja absolutamente correto, a jurisprudência e até uma grande parte da doutrina não entende assim. Muito em razão da difundida teoria da instrumentalidade das formas. Oriundo da onde? Processo civil. E aí, para essas pessoas, é necessária a demonstração de prejuízo para que se reconheça uma nulidade. E se o ato, ainda que não tenha observado sua forma prevista em lei, alcançar a sua finalidade, não haverá nulidade. Tá bem? Sendo assim, quando o Código prevê determinado procedimento especial para aquele crime, se o juiz seguir outro procedimento, porém mais amplo, não haverá nulidade, porque não houve prejuízo para a defesa. Ora, era um procedimento mais restrito, a gente trouxe para um procedimento mais amplo, mais garantista, portanto, ainda que a lei preveja diversamente, não há prejuízo. Mais ou menos. A gente tem que ter calma, muita calma, e tem que ver como que é o caso. Se uma infração de menor potencial ofensivo for julgada na vara comum, com rito ordinário, desde que respeitadas, por exemplo, a aplicação das medidas despenalizadoras da Lei 9.099, de fato não haverá prejuízo. Mas imaginem vocês
No caso de um funcionário público, vocês vão ver aqui já no rito do funcionário público, é um procedimento especial que prevê o oferecimento de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia. Portanto, oportuniza o contraditório antes de um juízo de admissibilidade da ação penal, o que é, de fato, mais garantista. O 514 do CPP prevê isso. Não dá para dizer que se a gente aplicar o rito ordinário para este caso concreto, estaremos aplicando um rito maior, mais amplo, portanto respeitando as garantias. Não há prejuízo. A gente suprimiu o momento da defesa, a defesa preliminar, antes do juízo de admissibilidade da ação penal. Portanto, não me parece que seja o melhor atendimento. E aí o professor ali, inclusive, vai dizer que a reforma de 2008 proporcionou, em sentido diverso do que estamos falando, uma ordinarização dos ritos, dos procedimentos. Portanto, não haveria mais procedimentos especiais, os procedimentos especiais deveriam seguir o rito ordinário. E ele reconhece que, de fato, o rito do funcionário público é mais benigno ao réu, mas que não haveria prejuízo se seguíssemos o rito ordinário. Não tenho tanta certeza assim, acho que haveria sim alguma forma de redução de defesa. Tá bem? Acho que era isso. Perguntas sobre essa pequena polêmica? Haverá muita polêmica hoje. Haverá polêmica. Polêmicas! Tá bem? E aí, pessoal? A gente vai ter 4 fases no procedimento penal. A fase postulatória, a fase instrutória, a fase decisória e a fase recursal. Tá bem? Fase postulatória, fase instrutória, fase decisória, fase recursal. ABCD. A gente vai falar agora dessas 4 fases do procedimento penal. A doutrina diz isso. Tá bem, como é que é essa fase postulatória? O que acontece nela? Até onde ela vai? É onde a acusação requer a aplicação do direito objetivo ao caso concreto e pretende ter início à ação. Está postulando um direito seu no juízo. De fato, há quem defende que não é um direito seu. O Ministério Público estaria postulando direito à lei em nome próprio. Tá? Porque o exponente pertence ao Estado, não ao Ministério Público. O início da fase postulatória se dá com o oferecimento, não com o recebimento, hein? Protocolou no fórum a denúncia, está dada a largada à fase postulatória. Fase instrutória é a fase onde são produzidas as provas pretendidas pelas partes. Tá bem? É onde as partes tentarão convencer o juiz. O CPP autoriza subsidiariamente que o juiz complemente as provas produzidas pelas partes e a gente discorda veementemente dos poderes instrutórios de ofício do juiz. Tá bem? Essa fase não está restrita ao audiência de instrução e julgamento, atentem-se. Porque, mesmo depois da fase da audiência de instrução e julgamento, é possível requerer diligências, por exemplo. O que estende, portanto, a fase instrutória. Tá bem? Na fase decisória, um pouco mais simples. Aquele momento em que o juiz vai proferir uma sentença condenatória ou absolutória para decidir o mérito da causa. Nessa fase também estão inseridas as alegações orais, que poderão, veremos, ser convertidas em memoriais por escrito. Tá bem? Por que? Então, pera lá. Fase postulatória começa com o oferecimento da denúncia. Recebeu a denúncia, não for caso de absolvição sumária, nasce a fase instrutória. Na fase instrutória, temos a produção das provas e, encerrada a produção das provas, a coleta das provas, passamos aos debates. Entrou nos debates, já estamos na fase decisória. É na fase, portanto, a acusação e a defesa participam da fase decisória.
E não poderia ser diferente, não é mesmo? As partes têm que poder participar da fase decisória para poder convencer o juiz a decidir de determinada maneira ou de outra. A fase recursal, portanto, começa no momento em que é interposto o recurso, tá bem? Garantia do duplo grau de jurisdição. E aí temos um problema. A fase recursal nos procedimentos dos tribunais superiores, por exemplo, no STF, problema, porque para onde você recorre depois do STF? Não tem, né? Ah, mas cabe embargos de declaração e embargos infringentes do acórdão que for obscuro, omisso ou contraditório ou não unânime. Pois é, mas ainda estamos na fase instrutória, tá bem? Porque ali ainda é possível que a decisão proferida seja revista naquele mesmo grau de jurisdição. E aí, pessoal, a gente começa a ter um pouco mais de problema quando a gente tem conexão e continência com procedimentos distintos. Lembram dessa matéria maravilhosa que estivemos juntos há algumas aulas atrás? Pois é, olha lá de novo. Quando houver conexão e continência com crimes de procedimentos distintos, precisaremos de regrinhas para nos ajudar a definir o procedimento adequado. Olha no meu exemplo aqui. E aí, tudo vai depender do caso a caso, do que é que estamos tratando, tá? No caso de homicídio doloso e estupro, a gente já sabe. A competência do tribunal do júri exerce visa atrativa para o crime conexo, portanto, os dois serão submetidos ao rito do júri. Se aplica o rito do júri. Mas imaginemos nós que aqui nesse estupro não é um estupro, é uma IMPO, uma infração de menor potencial agressiva. O rito do júri não prevê transação penal, sursi processual e conciliação para a reparação de danos civis. Portanto, ao menos para a IMPO, o juiz do júri terá que garantir as medidas despenalizadoras para aquele crime, isoladamente. Tá bem? E aí cabe ao acusado aceitar ou não. Olha outro exemplo. Tráfico de drogas em conexão com crime de roubo. Temos dois ritos. O rito ordinário comum para o roubo e o rito especial da lei de drogas para o tráfico. Qual procedimento aplicaremos? Já rolou muito debate sobre isso. O procedimento especial prevalece? Lembra que eu disse para vocês? Temos que ver qual é o procedimento mais amplo. Pois é, na lei de drogas, há a possibilidade de oferecimento de defesa prévia antes do recebimento da denúncia, artigo 52. O que é mais garantista, porque permite um contraditório prévio ao juízo de admissibilidade. Portanto, podemos aplicar, quando houver essa circunstância, o rito especial da lei de drogas. Muito embora o rito especial da lei de drogas preveja de fato um contraditório prévio ao juízo de admissibilidade, ele limita até 5 o número de testemunhas. Coloca o interrogatório como o primeiro ato da instrução. Permite investigação paralela, além de não permitir a conversão de diligências após a instrução. Nesse sentido, a gente percebe que o rito da lei de drogas não é tão legal assim. O roubo, que está submetido ao procedimento ordinário, está com um procedimento mais amplo. O procedimento ordinário é mais garantista do que o procedimento da lei de drogas, porque permite arrolar até 8 testemunhas, enquanto que no tráfico é 5. Permite substituir as alegações orais por memoriais, permite requerer diligências ao final da instrução e ainda permite um interrogatório ao final.
nesse sentido, vai ser 204.668. A gente vai falar do rito da lei de drogas, a gente vai questionar tudo isso lá, tá? A defesa pode alegar então isso? Caso vá tudo para... Perfeito, claro. Olha, excelência, nesse caso a gente deve aplicar o rito da lei do procedimento comum ordinário, porque ele é mais garantista e que, portanto, abrange ao crime de outro rito especial. E na prática Costuma, cara. O juiz prefere rito ordinário também. Ah, vamos aqui no ordináriozão, aqui, ó, vamos no tudão. Qual que rito que você quer? Tudão. Então vamos. Toca o pau. Não tem problema. Você acha que vai mudar alguma coisa na sentença dele? Cá pra nós? Cá pra nós? Ah, doutor, então tá bom, porque agora a gente vai ouvir 8 testemunhas. Agora meu convencimento pode ser de fato. De fato. Convencido, né? Olha, estamos caminhando. Já fizemos uma introdução, distinção entre conceitos básicos, vimos as fases do processo, que são 4, postulatória, instrutória, decisória e recursal. Vimos como é que faz quando tem conexão e continência. Agora a gente vai falar quando existe concursos de crimes ou qualificadoras ou privilégios, ou casos de aumento de diminuição de penas, ou agravantes e atenuantes. E aí, aqui, mais uma polêmica. A posição majoritária vai defender o seguinte: a gente vai ter que aplicar o raciocínio que se extrai das súmulas 723 do STF e 243 do STJ. Essas súmulas foram construídas para suspensão do processo. Maristela, tudo bem? Muito embora essas súmulas tenham sido construídas para suspensão constitucional do processo, se extrai dali o mesmo entendimento. Na hora de se estabelecer o procedimento adequado, deve-se levar em consideração o concurso de crimes, qualificadores, privilégios, causas de aumento e de diminuição. Eu falei tudo que está aqui, exceto agravantes e atenuantes. Por quê? Porque concurso de crimes, qualificadoras, privilégios, causas de aumento e diminuição, temos um quantum de exasperação ou de diminuição previsto na lei. Uma causa de diminuição sempre tem lá previsto taxativamente de quanto a quanto que vai diminuir. Uma causa de aumento sempre vai ter lá previsto na lei de quanto a quanto que vai aumentar. Portanto, eu consigo aplicar a partir do critério legal do quantum definido em lei. As agravantes e atenuantes não tem previsão legal. Vocês já tiraram dosimetria de pena por Copagluca? A jurisprudência criou uma fração para exasperar quando houver agravante e atenuante. Um sexto. Esse critério é uma criação jurisprudencial, portanto não é fixo em lei, portanto não dá para a gente fazer um juízo hipotético negativo a priori para prever qual é a pior situação possível para o réu e, portanto, determinar o procedimento nessa circunstância. Se o procedimento é determinado com vistas à pena máxima aplicada, eu preciso saber qual que é a pena máxima quando houver concurso de crimes, qualificadoras ou causas de aumento. Eu vou lá no Código Penal, na legislação esparsa, bati o olho, aumenta até 2/3. Pego a pena máxima em abstrato combinado pelo tipo, amplio do máximo possível e descubro qual que é a pena máxima com aquela causa de aumento. E aí eu verifico se ainda está dentro do rito para aquele crime, ou se foi para outro rito. Certo? Deve ser levado em consideração o concurso de crimes qualificadores. A gente vai fazer um juízo hipotético negativo a priori. Tá bem? Ainda na posição majoritária. Se for causa de aumento de pena, deverá ser considerado um quanto máximo que mais aumente a pena. Por outro lado, quando se tratar de causa de diminuição, deverá ser considerado um quanto mínimo, porque a gente está fazendo um juízo hipotético negativo máximo. Vai diminuir na tentativa, tudo bem, mas vamos considerar a redução do grau máximo, porque a gente consegue pensar na pena máxima. Percebe? Em caso de concurso de crimes, deve-se somar as penas máximas em abstrato.
A gente sabe que ninguém é condenado pela pena máxima, mas para a gente conseguir definir o procedimento, a gente tem que fazer esse juízo negativo, hipotético negativo, máximo. Concurso formal ou crime continuado, vamos considerar o quantum de exasperação máximo previsto na legislação. Tá, mas o que é que diz a posição minoritária? E aí, pessoal, sabe quem defende a posição minoritária? Olha só quem é minoritário. Auri Lopes Jr., Elmir Duclerc, vocês conhecem esse? Professor Elmir, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Escarans Fernandes. Não é Antônio Escarans Fernandes. Como que é o nome dele? Esqueci. Escarans Fernandes, Antônio Magalhães Gomes Filho, pai da professora Maria Ângela Gomes Filho. Toda essa galera defende essa posição aqui para a gente decidir o procedimento. Tá bem? Muito embora seja a posição mais correta, não adianta muito ser a mais correta se na caneta final não adianta, né? Olha, a gente tem que considerar pela regra do 119 do Código Penal. O Código Penal, quando vai nos dizer sobre a extinção de punibilidade, sobre o reconhecimento das extinções de punibilidade, prescrição, a gente tem que reconhecer a prescrição dos crimes individualmente, ainda que eles tenham sido praticados em concurso material, por exemplo. Os crimes vão prescrever isoladamente pela regra do 119. Ainda que a gente saiba que vai ter uma aplicação unificada de penas, pelo concurso material ou pelo concurso formal crime continuado, o 119 calcula a prescrição isoladamente para cada um dos delitos. Por isso tem que fazer a dosimetria de todos os crimes, e aí depois aplica as causas de aumento e diminuição. Portanto, no concurso material analisa-se a pena de cada crime isoladamente. No concurso formal ou crime continuado, despreza-se a causa de aumento do crime do concurso material, do concurso formal ou crime continuado, a gente vai desprezar essa causa de aumento. E mais uma vez, vamos considerar a pena do mais grave. Tá? Temos dois crimes, foi praticado em concurso formal ou crime continuado. A gente elimina o menos grave e vamos considerar, para determinar o procedimento, o crime mais grave. E o argumento é isso que eu disse para vocês. Trata-se de seguir a lógica definida pelo legislador penal no artigo 119, quando define o limite do poder punitivo de forma isolada para cada crime. Assim, segundo esse dispositivo em questão, no caso de concurso de crimes, a extinção de punibilidade incidirá sobre cada crime isoladamente. Perguntas? Em prova, a primeira fase... Primeira corrente. Até na segunda fase, ninguém vai falar que você está errado, porque vai ter acórdão do STJ, você vai enfrentar um mandado de segurança contra a banca. Entendeu? Infrações de menor potencial ofensivo ou conexão à continência com outros delitos sujeitos a procedimento comum ou do júri. Então a gente tem uma IMPO, que é sumaríssimo, e ela está em concurso ou continência com um crime do rito ordinário ou do rito comum ou do júri ou outro especial qualquer. E aí, hein? E aí tinha uma polêmica, porque tinha gente que falava que os crimes do GCRIM são de competência absoluta, porque está previsto na Constituição, artigo 98, inciso 1. Portanto, sempre que tiver em conexão com continência um crime do GCRIM, ele vai para o GCRIM e outro crime vai para lá. Problemático. Olha esse exemplo. Desacato. GCRIM, pena até 2 anos, mais um furto qualificado. Há doutrinadores que vão defender que o crime de menor potencial ofensivo teria competência absoluta no GCRIM, artigo 98, inciso 1 da Constituição. No entanto, a maioria da doutrina e jurisprudência defendem que é possível o crime de menor potencial ofensivo ser julgado na vara comum, e não o contrário. Porque na medida que a gente traz o furto para o GCRIM, a gente retira do furto um procedimento mais abrangente, que permite maiores manobras defensivas, maior número de testemunhas, com requerimento de diligências, etc. Tá bem? O que vai acontecer quando houver esse tipo de situação? O do GCRIM vai para o rito do outro crime que está em conexão com a continência. Assim como eu já havia dito no caso do júri. Ok? E aí, pessoal?
Olha só que coisa. Fizemos já uma boa introdução sobre diversos conceitos de procedimento. Agora, a gente vai passar para o filé mignon, o rito ordinário. É onde tudo acontece. Tá bem? Era para estar numerado aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, o dia aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Como é que começa o rito ordinário e como que ele se desenrola? Marcelo, lembra que você havia me perguntado sobre isso? Não? Ah, não, Marcelo não, Cris. Eu lembro que você tinha me perguntado sobre isso há algum tempo atrás. Verdade. O rito ordinário começa com a denúncia ou queixa, tem que obedecer os requisitos do artigo 41 do Código. Ato contínuo, o juiz recebe ou rejeita liminarmente a denúncia, sem nenhum contraditório, hein? Não há contraditório prévio ao juízo de admissibilidade no rito ordinário, que é uma pena. Seria um rito muito mais garantista se fosse possível. Contraditório prévio ao juízo de admissibilidade. O que vai acontecer? O juiz vai decidir se estão presentes as condições da ação. Artigo 395 CPP. E se a peça inicial acusatória atende aos requisitos do artigo 41. Check, bateu, receba a denúncia. Citação para o réu apresentar a resposta à acusação. Artigo 396. E aí ele vai alegar as teses que lhe permitem uma absolvição sumária. Evidente causa de excludente de ilicitude, evidente causa de excludente de culpabilidade, quando evidentemente o fato não constitui crime. Acho que são essas três, né? Artigo 397. Vai poder absolver sumariamente o acusado. Vou contar aqui um segredo para vocês. Eu nunca vi uma decisão de absolvição sumária. Alguém já viu? Sei que existe, mas nunca vi. Assim, em regra, o juizão mete a caneta. A gente vai falar disso aqui no recebimento automático, tá? Artigo 399, o juiz então, após recebida a denúncia, ou seja, não sendo o caso de absolvição sumária, intima para a audiência de instrução e julgamento. E na audiência de instrução e julgamento, como a gente já viu, vai acontecer o maior número de atos processuais. Depois da reforma de 2008, a audiência de instrução e julgamento passou a ser una. E tudo deveria acontecer nessa audiência. Só para vocês terem uma ideia de como era no passado nessa reforma, primeiro havia uma audiência para que fosse interrogado o réu, depois havia uma segunda audiência para a oitiva das testemunhas de acusação, depois havia uma terceira audiência para a oitiva das testemunhas de defesa e depois haveria uma quarta audiência para debate e julgamento. Improdutivo esse método, não? É claro que o rito ordinário com audiência una funciona muito bem no processo de moer pobre. Aquele processo a toque de caixa, sabe? Tráficozinho, pouca droga, estávamos em patrulhamento rotineiro quando avistamos o suspeito após notícia irradiada via Copom. Chegamos ao local e encontramos o meliante em atitude suspeita. Logramos encontrar em seu bolso 4 pedras de crack, R$57 em notas picadas, bem como ele nos franqueou a sua entrada em sua residência, onde logramos encontrar uma balança, um caderno de anotação e mais droga. Condenado a 5 anos. Para esses casos, é assim ou não é, japonês? Você já viu muitas dessas? Eu fui pela custódia, né? Custódia, tem um. Para esses casos, uma audiência vai resolver. 2 testemunhas, policiais militares, um interrogando o réu. E uma testemunha de antecedência. Quando o cara consegue convencer alguém aí, ele leva a mãe para ser testemunha de defesa.
ou a ex-namorada, ou sei lá quem que vai, pra falar bem dele, como se fosse adiantar, porque afinal de contas o tráfico é um crime que abala a nossa sociedade, outrora ordeira e pacífica, que está assolada pela droga, não é mesmo? Funciona bem o rito ordinário para esses casos, mas é claro que naqueles casos mais complexos, inegavelmente haverá um número maior de audiências, tá certo? E aí, já vai uma dica. Quando você vê que, se deixar sentenciar naquele dia você vai tomar na cabeça, dá um jeito de requerer uma diligência. Fala pra alguém falar alguma testemunha que aí você vai querer a oitiva dessa testemunha como testemunha referida, redesigna isso. Se o seu cliente estiver solto, redesigna isso, arranja uma precatória pro Acre e deixa ser. Muitas estratégias de defesa passam pelo alongamento da audiência una. A gente não quer que acabe a instrução se meu cliente está solto, a chance de condenação é alta. Por que eu vou querer uma sentença? Arrola a testemunha aí. Fala de alguém pra gente arrolar essa pessoa. Ah, mas isso é chicana. Pode ser, mas também é uma estratégia de defesa. Tá bem? Infelizmente, a audiência una vai passar o caminhão em cima da grande maioria das pessoas que são acusadas no direito criminal brasileiro. E aí, pessoal, houve um debate muito grande sobre o momento de recebimento da denúncia. Os processualistas, progressistas, defendiam que deveria haver um contraditório prévio ao juízo de admissibilidade. Afinal de contas, o recebimento da denúncia é uma causa interruptiva da prescrição. Além do que, a defesa deve poder se manifestar sobre a peça acusatória antes do juiz avaliá-la. Uma oportunidade de contraditória. O Auri chama essa mesóclise que foi inserida no artigo 396 de mesóclise da discórdia. E aí vocês já se ligaram, né? Mesóclise é coisa ruim. A pessoa tá muita mesóclise, é golpe, hein? Me parece que isso aí não é uma boa ideia. Colocaram aqui no 396, que não tinha como redação original essa mesóclise, o recebê-la-á. E o artigo 399, onde que ele está? Dizia: recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência. O 399 que vem depois do 396, onde a gente apresentava a resposta à acusação. Rolou um debate qual era o momento de recebimento da denúncia. Se era após o oferecimento da denúncia o juiz já recebia, ou se depois da resposta à acusação. Muitos gostariam que o entendimento fosse no sentido de que pudéssemos apresentar a resposta à acusação e depois o juiz recebesse, contraditório prévio ao juízo de admissibilidade. Não foi essa a posição que vigorou. E o entendimento foi de que o recebimento se dá após o oferecimento sem contraditório prévio. Tá bem? A tese era de que o recebimento deveria ocorrer após o 399, portanto após a apresentação da resposta à acusação. Com a mesóclise do 396, o recebimento da denúncia inegavelmente ficou sendo antes da resposta à acusação. Doutrina e jurisprudência já são pacíficas quanto a isso e não há mais o que fazer, tá bem? Mas, e aqui está a redação do artigo 399. Se você ler o 396A, o 396 e o 399, está escrito recebida duas vezes. Não lê o que está em azul aqui, tá? Ó, lê direto. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, seu defensor da MP, seu caso do querelante e do assistente. E o 396. No procedimento ordinário sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitar determinadamente, não lê isso aqui, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Sem isso daqui, o recebimento ficava no 399. Com isso daqui, o recebimento passou ao 396. Tá? Então, o que a gente tem que fazer para harmonizar essa possível antinomia? Aonde está escrito recebida a denúncia ou queixa, no 399, a gente vai entender, não sendo caso de absolvição sumária.
porque não foi absolvido de fato. Se chegou no 399, é porque passou pelo 397, não absolveu sumariamente, portanto vai designar a urgência. E aí, pessoal, o Auri... já vou falar disso. Não tá aqui. O Auri defende, pessoal, que mesmo após recebida a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, ofereceu, recebeu, citou para apresentar a resposta à acusação, apresentei a resposta à acusação, aleguei teses na minha resposta à acusação de rejeição liminar da denúncia porque estavam ausentes as condições da ação ou porque a peça inicial acusatória não atendia os requisitos do 41, e também aleguei na minha peça de defesa, a resposta à acusação, teses para absolvição sumária. Duas teses, a tese de rejeição da denúncia do 395 e as teses do 397 de absolvição sumária. Mesmo tendo o juiz já recebido porque me intimou para a resposta à acusação, o Auri defende que é possível novamente o juiz analisar o recebimento da denúncia, porque não há para o magistrado preclusão consumativa. Portanto, ele poderia rever aquela decisão de recebimento agora após o contraditório estabelecido com a resposta à acusação. Minoritário, só o Auri fala isso. Mas eu acho que é o correto, seria o caso mesmo. Apresentei minha resposta à acusação, o juiz percebeu que de fato era caso de rejeitar liminarmente a denúncia por ausência das condições da ação, por exemplo. Pronto, após a resposta à acusação, ao invés de ele absolver sumariamente, ele rejeita, redecidindo aquela decisão anterior, que de fato não há consumação, preclusão consumativa para o magistrado. E aí, pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que no momento do recebimento da denúncia, o magistrado deve fundamentar a sua decisão. O que, infelizmente, nem sempre acontece. E vou dizer mais, nem sempre acontece na maioria das decisões judiciais, infelizmente. Essa história de sentença vem de sentir e que o magistrado tem um livre convencimento motivado e isso, aquilo, abre margem para decisões discricionárias. E as decisões discricionárias ofendem o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que prevê a garantia fundamental da fundamentação das decisões jurídicas. O magistrado não foi eleito pelo povo para poder exercer um dos poderes da República. Portanto, para ganhar legitimidade no exercício da sua função, ele deve fundamentar, através da técnica e do direito, a aplicação e o exercício do poder jurisdicional nesse caso. E se ele não fundamenta, a decisão é nula. E, infelizmente, a grande maioria das decisões de recebimento de denúncia são nulas, porque o magistrado se limita a dizer, em quase todas as decisões daquela vara, por exemplo, vocês sabem do que eu estou falando, a defesa ventila teses que se confundem com o mérito. Não estão previstas nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, portanto recebo denúncia. E ele usa esse despacho, ipsis literis, em todos os casos daquela vara. Poxa, meu, aí não pode. Aí tá genérico, tá sem fundamentação. Está genérico, sem fundamentação, a gente vai conseguir anular isso lá em cima. O juiz tem que fundamentar a decisão de recebimento da denúncia. E infelizmente muitos magistrados não o fazem, tá bem? HC 70.581 NG, lá do STJ, está dizendo exatamente isso. Já vi várias decisões de recebimento infundadas. Infelizmente é a regra. Pessoal, vamos passar agora para os principais atos do procedimento ordinário. Os principais atos processuais do procedimento ordinário que a gente precisa debater aqui. Olha lá. Já vimos, começamos a ver o ordinário, já falamos sobre o momento de recebimento e a polêmica do 396 e 399, e agora a gente vai ver cada um dos atos processuais que compõem o rito ordinário que nos são muito relevantes. O primeiro deles, como vocês já sabem, artigo 41, denúncia, inaugura a fase postulatória do processo penal no procedimento comum ordinário.
Olha, a denúncia deve conter a descrição dos fatos. Gente, leu o 41. Descrição dos fatos com todas as suas circunstâncias. Qualificação do acusado, ou no mínimo, elementos que nos permitam identificar de quem se trata aquela pessoa. Posso acusar o Zé da padaria. Tenho que ter um mínimo de qualificação ou de possibilidade de qualificação daquela pessoa. Capitulação do delito. Capitulação do delito nem vai ser tão importante, mas tem que ter. Por que não vai ser tão importante? Porque lá na frente, o juiz vai poder fazer o quê? Uma mutácio ou uma emendácio libere. E alterando, portanto, a qualificação do delito. Capitulação. O MP pode errar a capitulação do delito. Muitas das vezes, o MP não é que ele erra. Malandramente, ele põe outra. Para, por exemplo, conseguir um rito que ele quer. Tá certo? E aí não oferecer algumas medidas despenalizadores. Você entende? Malandramente. Rol de testemunha, se for o caso. Ora, nem todo crime vai ter testemunha. Mas quando tiver, o MP tem que rolar ali. Além disso, também deve demonstrar presentes as condições da ação. 395. Além de preencher os requisitos 41, a petição tem que demonstrar as condições da ação. Se recebida a peça acusatória, o juiz manda citar para a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Contínuos. Por que eu grifei aqui contínuos? Porque, pessoal, não sei se vocês sabem, mas teve aí um novo Código de Processo Civil. O novo código prevê a contagem dos prazos processuais em dias úteis. E aí, pessoal, como é que faz para o direito processual penal? Como? Essa é a regra geral. Porque no Código de Processo Civil agora, exclui o primeiro e conta o último, mas pula sábado, domingo e feriado. Olha que maravilha. No processo penal não. E não porque no Código de Processo Penal a norma específica delimitando que a contagem dos prazos é contínua. Portanto, não há que se falar em aplicação supletiva ou subsidiária das regras gerais do Código de Processo Civil. Continuamos contando com prazo contínuo. Mas aí, Francisco, eu quero te fazer uma pergunta capciosa. Capciosa. Que, inclusive, Felipe Amaral me fez essa pergunta. Sabe quem é Felipe Amaral? Professor Felipe. Tá, mas e o recurso especial extraordinário? Que antes estavam previstos numa legislação própria, que agora estão dentro do Código de Processo Civil. E que são aplicados ao processo penal. A gente vai recorrer de especial e extraordinário nas regras do Código de Processo Civil. Como é que conta esse prazo, Adriano? Ora, se a peça está prevista lá no Código de Processo Civil e eu vou seguir as regras do Código de Processo Civil e ele é mais benéfico que as regras do processo penal, eu vou contar o prazo pulando sábado, domingo e feriado. E aí você, perdeu o prazo do seu cliente. Não vai... Não que você... E, gente, agora contando outro parênteses. Para você admitir um recurso especial no STJ ou um recurso extraordinário no STF, você tem que ser um herói. Só sobe de agravo. Recusa tudo, é sempre despacho denegatório, tem que fazer agravo. Pessoal, eu fiz essa pesquisa há pouco tempo atrás e se mantém. A gente tem que continuar contando os prazos do processo penal em fluxo contínuo. Exclui o primeiro e inclui o último. Ainda que para as peças, para os recursos extraordinários, para as instâncias extraordinárias, STJ, STF, recurso especial, recurso extraordinário. Show de bolas? Mas isso daí, professor, de quando... talvez será eu. 7 de dezembro, voltamos à escola. Tudo bem? Hoje é o dia da polêmica. Segundo ato muito importante dentro do rito ordinário, Adriano, é a rejeição liminar. E essa daí é a que me chama mais a atenção. O juiz falou, Promotinha, aqui não, mandou mal, não, isso daí tá errado. Haverá rejeição liminar quando não estiverem presentes as condições da ação ou os requisitos 41. Tudo que vimos no item anterior. E aí tá lá.
O artigo 395. A denúncia ou queixa, petição inicial acusatória, será rejeitada quando 1. For manifestamente inepta. E aqui eu vou contar um segredo para vocês, pessoal. O Ministério Público faz diversas denúncias ineptas nos crimes econômicos. Não consegue descrever as circunstâncias da maneira que se deram, os fatos da maneira que se deram. Porque não sabe, não entende, não tem. Infelizmente, claro que o Ministério Público Federal é muito bem equipado, muito bem aparelhado e tal. Mas não consegue descrever minimamente a conduta de cada indivíduo. Aí a denúncia é inepta. Em casos onde há uma organização criminosa muito bem estruturada para a prática de delitos com divisão de tarefas voltadas a determinado crime, é muito difícil atribuir as condutas a cada indivíduo. Bom, isso não é problema da defesa. O Ministério Público, que tem todo o aparato estatal por detrás, que faça investigação, que faça interceptação telefônica, telemática e etc. E que consiga descrever minimamente qual é a participação de cada indivíduo dentro daquela estrutura criminosa. É muito comum, por exemplo, nos delitos de empresa, que o Ministério Público denuncie à revelia todos os sócios que constem do contrato social. Se algum delito empresarial for cometido naquela empresa, eu não quero saber quem foi, eu denuncio todos os sócios do contrato social em responsabilidade objetiva e vamos nessa. O TJ fala que não, que essa denúncia é inepta. O TJ fala isso. Que tem que sim descrever a conduta minimamente de cada um. Tá bem? Faltar pressupostos ou condição da ação para exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Já viu isso? Condições da ação. Gente, é claro que é muito mais difícil o promotor oferecer uma denúncia inepta num crime de roubo, num crime de furto, num crime de tráfico, porque, negavelmente, esses crimes do dia a dia, everyday life, mano, é muito simples. Tá tudo ali. Tá tudo no flagrante, tá bem? As denúncias ineptas costumam ocorrer quando há mesmo um requinte maior, uma sofisticação maior na prática das condutas, o que nem tanto, não é tanto a cara da defensoria. Nunca vi uma denúncia inepta na defensoria, por exemplo, mas existe. Segundo ato judicial que nos diz muito respeito é a resposta à acusação. A resposta à acusação, como vocês já viram, previsto no artigo 396, chamava defesa prévia antes do rito, da reforma dos procedimentos de 2008. Muita gente ainda continua chamando de defesa prévia. Vamos chamar de resposta à acusação, gente, para não confundir com quando for de fato uma defesa preliminar. Tá bem? Após citado, o réu deverá constituir o advogado para apresentar a resposta em 10 dias. Se o mesmo citado pessoalmente não constituir o advogado, deverá ser nomeado defensor público. Então a gente está falando de defensoria, a gente tem que ir com mais calma agora. O Auri diz que só será nomeado defensor público quando o acusado for citado pessoalmente e não constituir advogado. Se ele não for localizado, Maristela, e o juiz determinar uma citação por edital, o que deve acontecer, Débora, é mandar suspender o prazo da prescrição pelo 366, aplicar a regra do 366, e não nomear um defensor público para defender um ausente. Tá bem? Não encontrou, mandou citar por edital, não vou nomear um defensor público para seguir o rito. Suspende o processo e a prescrição segue o 366. Tá bem? Esse é o momento, como eu já havia adiantado para vocês, para arguir nulidades da denúncia ou da queixa, bem como articular as teses de absolvição sumária. Momento que talvez seja mais relevante mesmo é a rola testemunha. Indicar provas, juntar documentos. A maioria das defesas, das respostas à acusação, elas são estrategicamente bem sucintas. Da Defensoria Pública, por exemplo, que nem sequer teve contato com aquela pessoa, a pessoa está presa no CDP em flagrante,
O defensor público é intimado, pessoalmente recebe os autos, nunca viu o cidadão, em regra, e tem que se manifestar naquele caso. Arrolar testemunha, se a família foi até a defensoria, tá ok. Mas e se não foi? É muito comum respostas da acusação da defensoria no sentido: arrola-se às vezes testemunhas da defesa e deixa para se manifestar sobre o mérito posteriormente, já que não houve contato com o acusado até então. Por estratégia, deixa de articular teses que antecipem o mérito da defesa, tá bem? A defesa também pode, por estratégia de, como eu disse, deixar de aduzir, neste momento, questões que considere relevante, para se manifestar apenas em alegações finais. Isso não será considerado que o réu está indefeso. O defensor público ou advogado, por estratégia processual, não quer antecipar as suas teses para articulá-las nas alegações finais, está tudo bem. Resposta à acusação de uma folha. E vamos para frente. Tá bem? Mas é claro que, como eu disse, sempre dá para articular uma rejeição liminar, tentar empurrar uma absolvição sumária, entendeu? Dá uma brigadinha. E aí, após a apresentação da resposta à acusação, nosso próximo ato judicial do rito ordinário é a absolvição sumária, o nosso quarto ato muito importante do rito ordinário. O que é que acontece na absolvição sumária? Bom, lá o juiz vai poder absolver sumariamente, em razão de atipicidade material ou formal, quando a conduta estiver manifestamente demonstrada a existência de excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, consentimento do ofendido. Ou ainda, quando estiver manifesta a existência de excludente de culpabilidade, coação moral irresistível, erro de produção, etc. O que a gente tem nesses três primeiros incisos do 397? Exclusão da tipicidade, exclusão da ilicitude, exclusão da culpabilidade. Se algum dos três substratos do conceito analítico de delito restarem manifestamente inexistentes numa cognição sumária independente da produção de provas, já na fase de absolvição sumária, o juiz reconhece e absolve. E essa absolvição fará coisa julgada material. Acabou, fui absolvido. O juiz falou que eu estava em legítima defesa. Nem quis ouvir ninguém. Leu o BO, leu o que o pessoal disse na delegacia, leu a denúncia, leu a resposta à acusação e falou: é caso de absolvição sumária de fato, é uma legítima defesa, não tem por que instruir esse processo e caminhar com isso aqui. Tá bem? Então, um crime bagatela pode ser absolvido? A tipicidade material. Ainda que a conduta se subsuma formalmente ao artigo 155, que diz: subtrair para si coisa alheia móvel, se eu subtrair para mim uma caneta do curso popular de formação dos defensores públicos e defensoras, essa conduta se subsume ao artigo 155, mas é incapaz de afetar o patrimônio que é o bem jurídico tutelado, materialmente atípica, por insignificância. Beleza? O juiz pode decidir, ainda que a defesa não peça a absolvição sumária na resposta à acusação? Com certeza, se ele entender que é uma situação meio quase difícil de acontecer, mas sim, ele verificou que não estão ali presentes a mínima justa causa para ação, qualquer coisa. Seria até caso de rejeição liminar. Mas a defesa sempre vai pedir requer, no mínimo você vai colocar requer essa absolvição sumária. Nos termos do artigo 397. Ele vai reconhecer. Tá bem? O juiz pode fazer tudo. Ele pode até condenar quando o Ministério Público pede absolvição. Se o juiz pode condenar quando o Ministério Público pede absolvição, por que ele não vai poder absolver quando a defesa não pede? Só me faltava essa. O Ministério Público recorre dizendo: veja bem, a defesa não pediu absolvição e o juiz deu. O juiz está sendo... Portanto, a decisão é nula.
Só me faltava essa. Gera coisa de julgado material e etc. Ah, e também uma outra causa de absolvição sumária é quando houver a extinção da punibilidade. Os três substratos considerados tipo de delito: tipicidade, licitude, culpabilidade e punibilidade. Se não houver punibilidade, também é um caso de absolvição sumária. E aí tem uma observação que o professor Auri vai falar: olha, gente, se eu reconheço uma causa extintiva da punibilidade, não seria caso de absolvição. Essa decisão não está absolvendo a pessoa. Na verdade, essa é uma decisão declaratória de extinção de punibilidade. Mais uma tecnia do Código de Processo Penal considera a absolvição quando o juiz declara a extinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo. Olha, ele diz isso. Outra observação que eu já tinha feito a vocês, estava aqui. Pela ausência de preclusão pro iudicato para o juiz, nada impede que o juiz, após a resposta escrita, se convença da ausência de condições da ação, portanto, tese 395, e nessa oportunidade rejeite a denúncia que ele mesmo anteriormente havia recebido. Tenho certeza que o promotor vai pular dessa altura, vai recorrer até onde ele não conseguir mais. Mas eu acredito que seria, de fato, mais adequado mesmo. O rejeite ali que está em negrito é porque a gente não pode falar que foi uma absolvição. Então Exatamente. ele está se retratando. Por que Você tinha tá isso? falado um pouquinho. Isso, o que aconteceu? Olha só, chegamos na resposta à acusação. Malandramente eu aleguei teses do 395, que são teses de rejeição liminar que o juiz deveria fazer sem contraditório no juízo de admissibilidade. Aleguei tese do 395 e demonstrei: juiz, não há justa causa para essa ação penal, não estão presentes as condições da ação penal. É caso de rejeição. Mas mesmo assim, se o senhor achar que subsidiariamente, apenas por amor ao debate, vamos aqui também ventilar as teses de absolvição sumária, porque evidentemente o fato não é típico. Ainda que se subsuma a conduta, a descrição legal do texto, não há tipicidade material pela insignificância. Portanto, também deve ser absolvido o acusado nesse momento. O que o juiz vai fazer? Foi concluso. Ele vai analisar a tese de rejeição liminar e vai, em vez de absolver sumariamente, que também era caso, vai dizer: olha, rejeito a denúncia pelas teses agora alegadas na resposta à acusação, revendo a própria decisão. Não existe consumação, preclusão para o juiz. É isso. Aí ele vai rejeitar. Rejeitou a denúncia, a minha tese de atipicidade material, que ensejaria uma absolvição sumária, nem será analisada. Nem fui processado. Nem fui processado. Sequer fui processado. Não tem nenhuma sentença absolutória. Tá bem? E os efeitos dessa decisão? Pessoa virgem, pessoa de bom coração. Tá tudo bem, vai pra casa. Efeito, coisa julgada material. A não ser que o Ministério Público repropõe a ação com outros fundamentos. E aí, pessoal, o nosso quinto ato processual do rito ordinário, que é bastante relevante, é a AIJ, a Audiência de Instrução e Julgamento. É lá que vai acontecer o grande vucu-vucu. É lá que mora a treta. É lá que a gente tem que brilhar bastante. Tá bem? Até aí, pessoal, a gente quase que não trabalhou. No máximo a gente fez um réis contra o recebimento. A bem da verdade. De uma página ali na Miguel, né? Fizemos ali. O estagiário pôs no sistema isso aí pra você, fica tranquilo. Tá tudo bem. Pessoal, na audiência, que agora é a UNA, tudo vai acontecer. Coleta de provas, debates orais, sentença. Lá serão ouvidas, nesta ordem, testemunha de acusação, testemunha vítima em primeiro lugar, testemunha de acusação, testemunhas de defesa, peritos, se houverem, provas documentais que poderão ser juntadas nessa ocasião, e por fim, como último ato da instrução, interrogatório do réu. E já adianto, se por qualquer razão houver inversão nesta ordem, o interrogatório vier em primeiro lugar, por exemplo, conseguimos teses de nulidade lá em cima. Tá bem?
É claro que não haverá essa nulidade sem inversão decorrer da expedição de uma carta pregatória para algum outro lugar. Tá? Pode acontecer de, por exemplo, as testemunhas da defesa serem ouvidas primeiro do que as testemunhas de acusação. Ao final, deverá ser proferida uma decisão. O juiz que presidiu a instrução está adstrito ao processo. O princípio da identidade física ao juiz. Ele vai ter que julgar. Colheu a prova, meu rei? Você vai ter que dar essa decisão. Tá bem? A não ser que ele seja aposentado, promovido ou morra. Há essa opção também. Por incrível que pareça, ainda que eles sejam semideuses ou deuses, em alguns casos, eles morrem inacreditavelmente. Aí pode vir um colega e dar a decisão. Deve ser ouvido nessa ordem vítima, testemunha de acusação, eventuais esclarecimentos peritos, acariações e reconhecimento de pessoas e coisas, e finalizando com um interrogatório do réu. Falei invertida a ordem aqui, hein? Atentem-se, é essa ordem aqui. Testemunha de acusação, vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa que não estão ali, eventuais esclarecimentos de peritos, acariações e reconhecimentos de pessoas e coisas, finalizando com o interrogatório. Tá de joia? Cada parte poderá arrolar até 8 testemunhas, não sendo contabilizadas as informantes e as referidas. Nessa hora que você vai ter que dar um verdadeiro twist carpado. Arrolei 8 testemunhas. Estou vendo que eu varia uma canetada se a juíza for concluída para sentenciar aqui na audiência. Meu, vamos, não sei, alguma testemunha referir. Alguém falou de alguém? Vamos requerer que as pessoas também sejam ouvidas por alguma razão que seja relevante para o esclarecimento dos fatos. Tá? Gente, sobrevivência. É questão de sobrevivência na selva. Testemunha não é da parte, mas sim do processo. Daí porque é impossível a desistência unilateral. Atente-se, essa é uma posição do professor Auri. Se o Ministério Público arrola determinada testemunha, chega na audiência e ele desiste, em regra o juiz homologaria e acabou. Você pode ser pego de surpresa. Por isso que é sempre bom, por via das dúvidas, na resposta à acusação, arrolar as mesmas testemunhas que constam da denúncia. Porque nesse caso, a testemunha, ao invés de ser da acusação, ela é uma testemunha comum. Já que ela é uma testemunha comum, ainda que o Ministério Público venha a desistir dela no futuro, você poderá insistir na sua oitiva. Façam isso. Porque nem todo juiz vai dizer que é necessário contraditório quando houver desistência unilateral de testemunha. E aí, como a testemunha era da parte, ela desistiu, te pegou de surpresa, você achou que aquela testemunha fosse falar XYZ, agora você não tem mais isso. Sua estratégia de defesa naufraga. Devemos ficar atentos. Ainda que essa seja uma posição mais garantida, se a gente deve defendê-la, sempre arrolem na resposta à acusação as mesmas testemunhas da defesa, da acusação. Tá? A reforma de 2008 pretendeu instituir a audiência una. Mas, como eu já havia adiantado para vocês, funciona só no caso simples, naquele caso de passar o trator no réu. Nesse daí, tem até casos de audiência em menos de 24 horas, a gente vai falar sobre eles no futuro. O artigo 402 permite, diante da prova produzida, que ao final da instrução, ouvimos as testemunhas de defesa, de acusação, a vítima, o réu, todo mundo houve interrogatório, peritos, fez a cariação, reconheceu pessoas e coisas, está tudo certo. A defesa vai poder requerer uma diligência ao final, o rito ordinário. Ora, depois de tudo que restou comprovado na instrução e com os esclarecimentos que foram prestados agora, é imprescindível que seja realizada determinada diligência. E aí o juiz pode indeferir ou não. Tá? Eu vou contar rapidamente um caso. Estava numa audiência, em regra de tráfico, era de tráfico. E aí a testemunha de defesa foi lá falar que o menino era bom e o promotor, querendo dar um bote escarpado, fim de tarde, não queria terminar, virou para a testemunha e perguntou: vem cá, onde o acusado foi preso? Tem escola? Estava vendendo droga. Tem escola? Aí a testemunha falou: ah, doutor, tem, é perto. A cara da Débora. É perto de onde ele foi preso? Ah, doutor, sei lá, é perto, é no bairro, é lá no bairro. Observação: que bairro não tem escola? Aí o promotor: excelência, vou requerer
diligência e elaboração de coqui pelo senhor delegado de polícia, tendo em vista a possível causa de aumento do artigo 40, inciso 3, lei de drogas, portanto é necessário o esclarecimento a que distância estava a escola dos acusados para saber se não há a causa de aumento na terceira fase da dosimetria, o que, portanto, altera as circunstâncias de direito do caso. Você abaixa a cabeça e fala, por que ela falou que tinha escola? Fala que não tem, que tá precisando de creche, tá precisando de posto de saúde, tá precisando de bombeiro, tá precisando de tudo lá, doutor. Não tem nada lá onde eu moro. Acontece. O promotor da audiência sem fazer alegações finais. Ainda falando sobre a audiência de instrução, não havendo diligências, as partes terão 20 minutos para fazer as alegações finais orais. Prorrogáveis por mais 10 minutos. E aí, galera, esse foi o espírito da lei. Que a audiência de instrução, debates e julgamentos se transformasse numa verdadeira sustentação oral. Os advogados deveriam ir para a audiência preparados para fazer uma sustentação oral do seu caso. 20 minutos ali defendendo por que é que deve ser reconhecida a absolvição e caso subsidiariamente de fixação de condenação deverá ser fixado em regime aberto, porque isso é 20 minutinhos. Não pegou. E a gente sabe que o que pegou de fato foi as alegações finais no pendrive. Não é mesmo? Não está previsto na legislação, mas é a clássica forma de alegações finais. O Ministério Público levanta-se da sua cadeira, saca do seu bolso um brilhante pendrive conseguido do Ministério Público, espeta lá, dá aquela editada básica, deixou na ata as alegações finais. Tem a defesa, malandramente, já preparou seus memoriais em casa, no escritório, pluga o pendrive depois do promotor e deixa ali as suas alegações finais. Malandramente apresenta a sentença pronta. Inegavelmente, o que acontece? A juíza me aparece com uma sentença de 150 páginas 2 minutos depois das alegações finais. Aconteceu isso foi na 13ª Vara Universal de Curitiba? Acho que sim. O excelentíssimo senhor doutor titular desta vara foi lá e juntou. O problema é que eles esquecem que tem um sistema. Abriu prazo para que fossem apresentados os memoriais por escritos, juntou o memorial do Ministério Público, juntou o da defesa. 5 minutos depois, no andamento eletrônico do processo, me junta uma sentença de 150 páginas. Estranho. Aí depois o Lenny Streck publicou sobre isso na Conjur, se vocês quiserem saber mais sobre essa treta, Lenny Streck Conjur sentença em 5 minutos. Tá bem? O juiz se defendeu, disse que de fato havia só uma diligência pendente, que não tinha problema nenhum, e que ele leu sim as alegações finais. Calma, gente, não acabou não, hein? Vamos aqui que tem muita coisa. Atos mais importantes do rito ordinário. Isso me deem mais alguns minutos. Atos mais importantes do rito ordinário. Já vimos. Observação. O artigo 405, parágrafo 2º do CPP, permite a colheita dos depoimentos por mídia digital. Por que eu estou falando disso? Mais uma vez, nem tudo que vem para melhorar, melhora. A audiência coletada por mídia digital, se não for permitida a transcrição, inviabiliza o direito de defesa. Pessoal, pode ser que existam casos que a audiência demore 3, 4, 5, 6 horas. Como é que depois você vai montar suas alegações finais vendo 6 horas de vídeo de audiência? 8 horas, 10 horas, 40 horas de vídeo? É possível, né? A gente sabe que é possível. E, portanto, obstaculariza o exercício do direito de defesa. O professor Aurélio vai defender exatamente isso. Vai depender que, se não houver transcrição, ninguém vai mais ver isso daí. Você acha que o desembargador no TJ vai pôr o CD para tocar, para ver o que aconteceu na audiência lá em Ribeirão Preto? Vai ficar 6 horas vendo eu brigar com a juíza lá em Ribeirão Preto? Porque ela não quis observar o 212? Não vai ver. Se ele não vai ver, obviamente haverá prejuízo para o direito de defesa. É por isso que o professor Auri defende que deve sempre haver a transcrição da mídia digital, o que não acontece, infelizmente. Tá bem? A transcrição é fundamental, não basta entregar um DVD para a pessoa. Atos mais importantes do rito ordinário. Estamos terminando. Haverá nulidade absoluta da audiência em que o réu preso requisitado não é levado. Audiência de instrução de julgamento instalada. Réu preso. Você está lá esperando o seu cliente para começar a audiência. Cadê o cara?
Não veio. Ô doutor, o senhor se importa da gente já colher as testemunhas que estão aqui? Não, senhor, já está todo mundo aqui, doutor, o senhor se importa? Vamos colher. Doutor, eu me importo. Não, doutor, vou fazer uma doc. Então, pega um advogado da doc, faz, o réu não estava presente. Ou, se ainda que o advogado aceite, unidade absoluta. O réu tem direito de presença na sua audiência. Ele tem que estar presente. E se ele está custodiado pelo Estado, o Estado não o apresenta, não é culpa dele. Foi-lhe subtraído um direito sem ele ter dado razão para isso. O Estado deve sempre apresentar a pessoa presa na audiência, haja quantas audiências houverem. Precedentes: HC 93.503, SP, e o HC 98.676, os dois da STF. Repetiu? Gente, vou falar do rito sumário, que só tem esse slide do rito sumário, olha que fácil. E daqui pra frente, pessoal, eu ainda tenho 10 minutos, tá tudo bem. Né, Francisca? O rito sumário, gente, agora que a gente construiu o rito ordinário na nossa cabeça, a gente viu os principais atos judiciais do rito ordinário, guardando nos nossos corações o que é que acontece em cada um desses atos, entendeu as complexidades e controvérsias que existem em cada um desses atos, a gente só tem que adaptar. Porque todos os outros procedimentos são muito parecidos com o ordinário. Por isso que, inclusive, o professor Auri vai nos dizer que houve uma ordinarização dos procedimentos após a reforma de 2008. Olha aqui como que o rito sumário é facinho. Mesma estrutura do rito ordinário, com pequenas diferenças. Primeira diferença, como eu já tinha adiantado, vai se aplicar para crimes com penas entre superior a 2 e inferior a 4. 3 anos, em regra. Primeira grande diferença, haverá redução para a realização da audiência de instrução e julgamento, que passará a ter que ser realizada em no máximo 30 dias, enquanto que no rito ordinário, após o recebimento, a audiência de instrução e julgamento deverá ocorrer até 60 dias. Muitos habeas corpus são impetrados com base nesse fundamento de que foi esperado o prazo de 60 dias para que fosse realizada a audiência de instrução e julgamento e que, portanto, haveria um excesso de prazo em desrespeito ao que está previsto no Código. Perdemos todas essas áreas, excesso de prazo é um negócio muito difícil de conseguir. Tá? O rito sumário permite que cada parte arrole até 5 testemunhas, enquanto que no ordinário são 8. Além disso, não há previsão, ao final da instrução, que no rito sumário se requeira diligências. O rito ordinário, como eu acabei de dizer, fim da instrução a gente pode requerer diligências. Tá bem? No rito sumário não. Ainda no rito sumário não há previsão para a substituição dos debates orais por memoriais. Percebam, o legislador quer dar uma celeridade. Diminuiu pela metade o lapso máximo para a conclusão da instrução. Não permite a juntada de memoriais por escritos com prazo de 5 mais 5 mais 10 para a sentença. Esses casos aqui são mais simples, já que são crimes de menor gravidade, tem que correr mais rápido. Até porque, por terem penas menores, prescrevem em menos tempo. O rito sumário pretende ser mais célere, no entanto, não há impedimento legal para que se amplie o rito. Nada impede que haja uma ordinarização do rito sumário ou até mesmo uma conversão, dada a complexidade da causa. Tá bem? Se for necessário, o juiz pode determinar a realização de diligências após a instrução, ou ainda facultar a apresentação de memoriais por escrito. Gente, a gente chegou até o rito sumário. Quanto tempo a gente tem, Francisca? Você que é o controlador do tempo? 9 e 8. Então a gente vai dar um break. E aí a gente volta daqui 7 minutos e 3 segundos.